falando só um pouquinho, mas só um pouquinho assim de mim. Eu vou dizer o que eu passei como cristã, tá? Por muitos anos da minha vida, eu fui casada com um homem que era pastor. Ele era um pastor que eu discordo da palavra pastor, tá, gente? Porque o pastor, ele cuida das ovelhas. Eu não sei se existe, eu ainda não parei para ver se existe. Como é que a nossa Constituição fala com relação aos sacerdócios? Se é o pastor ou se é o sacerdote? Porque na verdade não é pastor, é sacerdote, né? Deus, ele não chamou pastores, Deus, ele chamou sacerdotes, né? A palavra de Deus, ela vai falando na Bíblia, nos tempos antigos não tem chamada de pastor, é chamada sacerdote, chamado ministério sacerdotal. O sacerdote, ele não é um pastor, ele é um sacerdote. Então, assim, eu fui casada com um sacerdote, né? Eu fui casada com um sacerdote. O meu sacerdote, o servo de Deus a qual eu fui casada, ele não era um homem de oração, ele era um homem mais de palavra. Então, assim, cada homem, cada servo de Deus, ele foi chamado para uma determinada situação, cada um com a sua realidade. Por exemplo, geralmente as pessoas que têm uma família mais centrada, ela não é muito de oração, né? Normalmente são chamados para a pregação do evangelho. Eu não sei dizer porque isso é uma intimidade. Eu já tinha uma família toda destravada, toda desorganizada, né, espiritualmente. Então, Deus, ele me chamou para o ministério de fogo, de oração. Eu tinha necessidade de orar, eu tinha necessidade de ter intimidade com Deus. Eu chorava muito, né? No começo da minha caminhada com Cristo, eu chorava muito, eu tinha muito motivo para chorar. Então, eu chorava muito, eu me colocava muito na presença de Deus. E Deus, ao longo da minha vida, né, foi me dando suporte, foi colocando pessoas para me dar a mão, para me estender a mão, para ir me ensinando, para ir me ajudando, para ir me auxiliando. Deus, ele foi muito comigo, muito amoroso, muito. Eu costumo dizer que Deus, ele cuida de mim, né? Então, assim, ao longo da caminhada, eu aceitei a Cristo, né? Eu me converti, eu reconheci que Cristo era o único e suficiente Salvador quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu fui conhecer Jesus com 15 anos de idade, tá? 15 anos de idade, teve um evangelismo de jovem, né? Eu costumo dizer que eu fui pega numa rede de arrasto, né? Que a gente fala muito de almas como peixe. Então, eu fui conquistada numa rede de arrasto de um evangelismo de jovem. Então, os jovens estavam evangelizando e eu ia passando e eu fui, como é que se diz, naquela passagem ali, eu conheci Jesus através de uma jovem que veio falar do amor de Deus para mim. Então, era um grupo de jovens. Eu não conhecia Cristo e a minha parentela não conhecia Cristo também, tá? Eles conheciam, minha avó era da Umbanda, minha mãe adotiva que me criou, que me registrou, também era filha de um umbandista. Então, não tinham práticas de ir a igrejas, cultuar a Deus, nem católica e nem evangélica e nem de forma nenhuma. Então, quando eu conheci a Cristo, eu era uma filha adotada, tá? Eu fui adotada pela minha mãe, que era da Umbanda. Eu fui adotada desde os meus 1 ano de idade, então eu fui criada ali naquela família. Quando eu tinha 15 anos, ela me batizou na Igreja Católica, né? A religião católica, o catolicismo, dentro do catolicismo, o batismo é o batismo que eles oferecem é aquele batismo de respingar a água. A gente, os cristãos evangélicos, a gente entende que o batismo, ele é um novo nascimento. Então, você emerge na água, né, e você ressurge da água como uma nova criatura. Então, para quem é evangélico,
nós não reconhecemos o batismo católico, porque não é um batismo que faz você descer as águas, ou seja, você não emerge a água e ressurge, não. Você simplesmente, a água ela é salpicada sobre você. Então nós não reconhecemos isso desde a fundação. Eu acho que é dessa forma. Então eu fui batizada novamente quando eu conheci a Jesus através da igreja evangélica. Eu fui batizada novamente. Aí a Bíblia fala que só há um batismo, né? Mas se não houve batismo, por exemplo, se esse batismo que eu fui batizada antes não valia perante ao evangélico, eu precisava me batizar novamente. E hoje eu entendo que realmente o batismo ele é imersão. Então, uma criança, ela não pode ser batizada, porque o batismo, tu tem que ter consciência do que é o batismo. Então, quando uma pessoa na igreja evangélica vai se batizar, ela passa por um estudo, um discipulado de uns 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, dependendo do ministério, para ela aprender o que é o batismo. Então, o batismo, nós não reconhecemos o batismo evangélico, o batismo católico, por quê? Porque normalmente quem se batiza no catolicismo é criança. Então, a criança na igreja evangélica, ela é apresentada no altar pela família a Deus. Então, há uma apresentação, porque ela não tem ali uma consciência. Então, ela não pode escolher ser batizada ou não. Então, o batismo acontece com a consciência. Então, a pessoa que se batiza, ela tem que ter consciência daquilo que está acontecendo com ela. Jesus foi batizado grande. João Batista batizava pessoas grandes. Então, a Bíblia não relata pessoas sendo batizadas na sua infância. Fala da infância, por exemplo, que fala a circuncisão, que fala que os meninos eram circuncidados aos 8 dias de nascido, parece. Que eles eram lá, que é cortado o prepúsculo da criança, do macho, e isso acontecia ali. Então, o que relata na Bíblia sobre crianças, algum ritual cristão, é isso aí. Religioso é isso aí. Então, o batismo, eu nem ia falar de batismo, tá, gente? Mas assim, houve uma necessidade. Então, eu fui batizada na igreja evangélica com meus 15 anos de idade. Muita coisa aconteceu nos meus 15 anos de idade, né? Primeiro eu fui batizada na igreja católica, eu nunca tinha sido batizada, e fui batizada com 15 anos de idade também, não sabia o que era batismo. Minha mãe disse que eu ia ter que batizar e me batizaram. E eu me lembro que o padre jogou lá, salpicou lá a minha cabeça com água e declarou que eu estava batizada, tá? E depois dessa época foi quando houve esse evangelismo. E aí eu desci as águas do batismo, foi numa praia, tá? Um rio corrente. E ali muita gente se batizou. Então eu vou encerrar esse vídeo, porque já ficou grande demais. Mas eu já venho aqui, já vou gravar outro, tá? Não saia daí, porque eu tenho muita coisa para conversar com você. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.